Carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 5. Aleluia. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 5. Quantos encontraram, diga graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, verso de número 3 diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quantos podem glorificar? Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu poderia parar aqui, meu irmão, porque ela não depende de oratória nem retórica do pregador. Ela é poderosa por si só. Volte ao teu lugar, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor. Meus amados, o tema dessa festividade é interessante. Em qualquer circunstância da minha vida, eu sou mais que vencedor. Tem muita gente que acha que ser vencedor é estar no topo. Tem muita gente que acha que ser vencedor é estar lá em cima. Mas aquele que tem Cristo na sua vida é diferente. Ele pode estar em cima, ele pode estar embaixo. Em qualquer esfera da vida dele, ele é mais que vencedor. Porque na verdade a vitória do cristão, ela não depende da circunstância a qual vivemos. A vitória do cristão está na pessoa de Cristo. O texto que nós temos aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo. Todos sabem quanto eu, o apóstolo Paulo foi um dos grandes homens que escreveu vários livros da Bíblia Sagrada. Paulo foi um homem que teve um zelo tremendo pelas Escrituras, e ele mesmo diz que foi pertencente à seita dos fariseus. Paulo, a qualquer custo, defendia a lei do Senhor contra os hereges, contra aqueles que queriam deturpar, criar novas doutrinas. Por isso que ele se levantou, ou seja, os religiosos da época se levantaram contra o cristianismo, achando eles que o cristianismo era uma doutrina nova que havia surgido. Imagine, meu irmão, para pensar. Imagina um homem, Jesus era um homem normal, assim como eu e você, fisicamente. Imagina um homem falar que é igual ao Pai. Para aqueles que guardavam a lei, para aqueles que tinham um zelo extremo pela lei do Senhor, isso é uma blasfêmia. E eles levantaram uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 9, que Paulo, ele pediu autorização aos sacerdotes para ir em Damasco, prender os crentes, prender homens e mulheres que serviam a Jesus. Ele falou: me dá autorizações aqui, deixa eu ir lá cuidar dessa raça. E foi atrás dos crentes. No meio do caminho, diz a Bíblia Sagrada que um resplendor cercou Paulo. O resplendor cercou Paulo e ele caiu. Quando ele cai, ele fica sem visão. Daqui a pouco, meu irmão, houve uma voz que dizia assim: ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? Peraí, ele estava indo perseguir os crentes, mas a voz falava para ele: Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem é, Senhor? Aí a voz responde e fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu irmão. Quem persegue você não está te perseguindo, está perseguindo Jesus. Quem fala mal de você não está falando de você, está falando mal de Jesus. Quem quer te parar, te dar rasteira, te ludibriar, não está querendo fazer isso contigo, meu irmão. Está querendo fazer com Deus. Olha o que diz o Salmo 105, versículo 15: não toqueis nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Deixa o servo do Senhor
rua chamada direita, entra na casa do homem chamado Judas, não é o Iscariote. E o Senhor ao mesmo tempo fala com Ananias: Ananias, vai à rua chamada direita, vai na casa de Judas e ora por Saulo. Ele está orando agora. Ele está orando agora. E Saulo estava cego e ficou 3 dias cego e sem comer e sem beber. Aí Ananias, espera aí, mas esse aí é perseguidor dos crentes, Senhor. Poxa, ele persegue a igreja. Não, ele é o meu escolhido. Saulo não vai mais perseguir, agora ele vai ser perseguido por causa do meu nome. A perseguição que nós sofremos, meus irmãos, não é por causa de você, não é pela sua cultura, não é pelo seu trabalho. A perseguição que sofremos é por causa do nome dele. O escárnio que nós sofremos é por causa do nome dele. O desprezo que nós sofremos é por causa do nome dele. E, meu irmão, alegra o teu coração de ser digno, de ser desprezado